Bom, voltando ao nosso assunto da validade da norma jurídica, falamos da validade fática e da validade ética. Falta agora analisarmos a validade formal. E na validade formal, formal nos remete a forma. Então, aqui nós vamos fazer muito mais uma análise de formalidades. A análise aqui é uma análise mais técnica, para nós chegarmos à conclusão se aquela norma jurídica é válida ou não. E aí, essa validade vai ser analisada sob dois aspectos. Primeiro aspecto é aquele relativo à técnica. Então, a primeira coisa é uma norma jurídica, para ela ser criada, ela tem que respeitar aquilo que chamamos de processo legislativo, que é o processo para se elaborar uma lei, que é um dos assuntos da nossa matéria mais para o final do semestre. Ou seja, como que se faz uma lei? Vocês lembram lá, na nossa primeira unidade, nosso primeiro ponto das disciplinas jurídicas, que uma delas era justamente a política legislativa? E naquela política legislativa eu falei para vocês que é a disciplina que estuda a forma pela qual a norma jurídica vai ser elaborada. Esse processo legislativo, gente, ele é complexo, ele é burocrático, ele é longo, ele é cheio de etapas que tem que ser seguidas. Se uma dessas etapas não é seguida, aquela norma pode ser publicada de forma errada, com um erro. E esse erro, a partir do momento que ele ofendeu a técnica, essa norma pode até ser considerada inconstitucional. E por que isso? Porque o processo de se elaborar uma lei, ele está determinado na Constituição. Se você desrespeitou a Constituição, a norma é inconstitucional. E aí é o maior vício que uma norma pode ter. Uma norma considerada inconstitucional, ela tem que ser retirada, afastada do ordenamento jurídico, né? É o maior vício existente. Então, nessa primeira validade, no aspecto técnico, nós vamos analisar todos os procedimentos para se elaborar a norma foram respeitados. Se você falar sim, ela tem validade técnica. Se você falar assim, não, teve um procedimento, teve um pedacinho ali que foi feito de forma equivocada, aquela norma pode ser considerada inválida por inconstitucionalidade. Mas não basta isso. Além desse aspecto técnico, tem o aspecto que chamamos de temporal. E temporal nos remete a tempo. Aqui, nós vamos analisar vida da norma. Eu costumo falar que a norma jurídica, ela é quase que um organismo vivo. Ela nasce, cresce, desenvolve e, porventura, morre, né? Então, esse tempo de vida da norma também é analisado no âmbito da sua validade. Então, essa validade formal no aspecto temporal, o que é de fato que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o momento inicial que a norma começa a surtir efeitos, ou seja, o seu nascimento, o tempo de vida em que ela surte efeitos e, porventura, pode acontecer o tempo da sua extinção, que vai ser o tempo da sua, digamos, morte, né? Então, o início dos efeitos da norma é chamado de vigência. E o fim da norma é chamado de revogação. Então, essas são as palavras técnicas que nós usamos. A vigência é o início de efeitos, é quando ela nasce.
E a revogação é a extinção, é o fim, o término da norma jurídica. E aí, com base nisso, nós vamos ter duas classificações das normas. A chamada norma de efeito imediato e a norma de efeito diferido. Norma de efeito imediato. Aqui a gente volta no processo legislativo, que é o processo para se elaborar uma lei. E eu falei para vocês que ele se compõe de várias etapas. A última etapa é a publicação. Para que serve a publicação da lei? Justamente para ela ser levada ao conhecimento da sociedade. Para quê? Para a sociedade, além de conhecer a nova lei, poder se adaptar ao que ela está dizendo. Então, a publicação serve para a sociedade conhecer e se adaptar àquela nova lei. É só depois da publicação que uma norma pode começar a surtir efeitos. Se ela não é publicada, não tem como ela surtir efeito. E essa publicação tem que ser uma publicação oficial, tem que ser em órgão oficial, tem que ser nos diários oficiais, né? Diário Oficial da União, do Estado, se o município tiver. Se o município não tem, publica-se normalmente na prefeitura ou no fórum, tá? Tem que ser em órgão oficial. Aí aqui entra a norma de efeito imediato. Porque se o último ato é a publicação, nós temos a primeira situação se aquela norma começar a produzir efeitos no dia da sua publicação, ela é considerada de efeito imediato. Para que serve? Normalmente para as normas mais simples. Porque não vai exigir da sociedade uma grande adaptação. Então, publicou hoje, se começou a surtir efeito hoje, efeito imediato. E como que vai ser o efeito diferido? Vai ser aquela na qual, entre a publicação e o início da vigência, nós vamos ter um prazo. Esse prazo é justamente para a sociedade conhecer e se adaptar àquela nova norma. E esse prazo tem um nome técnico, que é vacatio legis. Quem tiver aqui com o chat, eu vou escrever aqui para vocês verem como escreve. Vacatio legis. O prazo de vacatio legis é também chamado de prazo de vacância da lei. E o que é esse prazo? É justamente o prazo entre a publicação e o início da vigência. E ele tem algumas coisas muito importantes que nós temos que levar em consideração. Primeiro, durante a vacatio legis, a norma já pode ser exigida da sociedade? Não. Por que não? Porque ali é o prazo justamente que a sociedade está tendo para conhecer e se adaptar à lei. Então, é o prazo de adaptação. Ali o Estado ainda não nos pode exigir. Serve justamente para permitir, né, essa adaptação. E aí vem a pergunta muito importante, que é: qual o prazo que é esse? E aí, gente, nós vamos ter algumas regras que têm que ser seguidas. O prazo de vacatio legis, na hora que o legislador está elaborando a lei, primeira regra é: ele pode escolher o prazo que ele quiser. Que ele quiser mesmo? Sim. Ele pode escolher prazos em dias, em meses, em anos, o tanto que ele quiser. Claro que, quanto mais complexa a norma, maior tem que ser o prazo.
Quanto mais simples a norma, menor tem que ser o prazo, né? Então, esse é o parâmetro, normalmente, para se fixar o prazo de vacácio. Só que nós temos uma situação que é a seguinte: e se o legislador não colocar na lei qual o prazo de vacácio legis que ele quer? Aqui que vai entrar a aplicação da LINDB. Aí, ó, coloquei para vocês aí no chat. A LINDB é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quem conseguir acessar? Denilson, posso repetir, por favor? Sim. Vamos lá. O prazo existente entre a publicação da norma e a sua efetiva entrada em vigência é chamado de vacácio legis. Para que serve? Para a sociedade conhecer e se adaptar a essa nova norma. Nesse prazo, se é um prazo de adaptação, é bem claro que o Estado não pode nos exigir ainda. Vamos imaginar, quer ver um exemplo bom? Lembram quando mudou a lei da questão da cadeirinha de crianças para os carros? Foi uma lei que peraí, gente, tá travando? Voltou. Então, vamos lá, voltou. Vamos pegar aqui a lei das cadeirinhas. Foi uma lei que mudou a questão do uso das cadeirinhas nos veículos para as crianças. E aí, teve que dar um tempo para a sociedade se adaptar. Foi uma lei que teve um prazo de vacácio legis de 6 meses. Justamente para permitir que o pessoal conseguisse acesso às cadeirinhas. O que aconteceu nesses 6 meses? As cadeirinhas sumiram do mercado, né? Todo mundo comprou e não tinha produção, então muita gente ficou sem. O que acontece? Se durante esses 6 meses, que era o prazo da vacácio, você fosse parado na polícia, na blitz, sem a cadeirinha, você poderia ser multado? Ainda não. Por quê? Porque na vacácio, a lei está justamente sendo adaptada. Ela está justamente permitindo que a sociedade conheça e se adapte a ela. E aí, no caso das cadeirinhas, por nós termos tido uma falta de cadeirinhas no mercado, o prazo da vacácio foi até prorrogado para dar um tempo maior para as pessoas terem acesso às cadeirinhas necessárias, tá? E aí vem a questão de qual prazo é esse? Primeira regra, o prazo que o legislador mandar. Aonde que ele vai mandar? Quando ele estiver fazendo a lei. Então, na hora que ele fez a lei lá, normalmente vai vir no final da lei. Se vocês quiserem, quem tiver com o Vadimeco aí em mãos, abram aí em qualquer lei que vocês quiserem. Normalmente no final vem lá assim, esta lei entra em vigência em 3 meses. Essa lei entra em vigência em 6 meses, em 1 ano, em 10 dias, em 20 dias, né? Depende do que o legislador quis, tá? Se o legislador falou, a primeira regra está respeitada, vai ser o prazo que ele mandou. Só que aí surge o problema. E se ele não falar, como que nós vamos saber que prazo é esse? É aí que nós vamos aplicar a LINDB. Lá no seu artigo 1º. Quem conseguir abrir ela aí, gente, seria bem legal para vocês me acompanharem. Se vocês jogarem no Google aí, ou onde vocês estiverem, LINDB, L-I-N-D-B, vai sair ela. E lá no artigo 1º, olha o que o legislador mandou. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias
depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, aqui, nós vamos ter 2 regras. Se o legislador não falou qual prazo de vacatio legis ele quer, nós vamos aplicar o artigo 1º da LINDB, que diz: para efeitos dentro do Brasil, 45 dias. Para efeitos fora do Brasil, 3 meses. Cuidado, para vocês não confundirem 3 meses com 90 dias. Em direito, dia é dia, mês é mês, ano é ano. Prazos, você nunca transforme um prazo de dia em mês, de mês em dia, de ano em mês, não. Se a lei falou 3 meses, não converta isso para 90 dias, porque nem sempre 3 meses serão 90 dias, tá? Então, esse é o primeiro detalhe para vocês não escorregarem nisso. Esse vai ser o prazo de vacatio legis. Agora, pode ser que o legislador queira que a lei entre em vigência no mesmo dia em que ela seja publicada, que é a lei de efeito imediato. Se ele quiser isso, o que ele vai ter que colocar lá na lei? Esta lei entra em vigência na data da sua publicação. E aí nós teremos uma lei de efeito imediato, na qual não temos vacatio legis. Por quê? A vacatio legis não é o prazo entre a publicação e a vigência? Se a publicação e a vigência ocorrem no mesmo momento, não tem prazo. Se não tem prazo, não tem vacatio legis. Até aqui, gente, alguma pergunta? Acho que não, né? Beleza, então vamos continuar. E aí nós vamos ter alguns detalhes dessa vigência da norma jurídica, que vai estar tudo agora bem lá na LINDB. Nós temos, lá no parágrafo 3º do artigo 1º, Ingrid, explica só essa questão dos dias. 45. Tá. Seguinte, Ingrid. Se o legislador não falou na lei qual prazo que ele quer que seja o prazo de vacatio legis, você vai aplicar a LINDB, que é o artigo 1º. E o artigo 1º da LINDB vai dizer: ora, se o legislador não falou, eu estou dizendo que o prazo de vacatio legis será de 45 dias para ela entrar em vigência aqui dentro do Brasil. Então, aqui é como se fosse um preenchimento de lacuna. O legislador tem que falar qual que é a vacatio legis. Se na hora que ele fez a lei ele não falou, nós vamos preencher essa lacuna com a LINDB, que diz 45 dias para efeitos dentro do Brasil, 3 meses para efeitos no exterior, fora do Brasil. O que 3 meses não significa 90 dias, tá? Porque mês conta-se do dia do mês, e dia é dia corrido. Então, às vezes, nem sempre vai dar no mesmo prazo. Peraí, gente. Ingrid entendeu. Maicon, um é efeito imediato e o outro é efeito diferido. Quando existe o prazo
entre a publicação e a vigência é uma norma de efeito diferido, que é uma norma que tem vacatio legis. Deu para entender? Ok. Se for aparecendo aí, vocês vão me perguntando as dúvidas, gente. Aí, então, gente, vem. Vamos voltar lá para Lindbe, o artigo 1º, parágrafo 3º. Ele diz assim: se, antes de entrar a lei em vigência, ocorrer nova publicação do seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos começa a correr da nova publicação. O que nós vamos ter aqui, gente? Vamos imaginar que, durante o período da vacatio legis, o legislador perceba que aquela lei tenha um erro. Vamos imaginar um erro mesmo de gramática, alguma palavra escrita errado. Não é nada interessante uma lei entrar em vigência com erro, né? É até feio. Imagina um erro de português. Só que a gente está ainda dentro do prazo da vacatio legis. A lei ainda não entrou em vigência. Então, o que o parágrafo 3º está permitindo? Que o legislador corrija essa lei. Se ele corrige, ele faz o quê? Republica. Republicando daquela nova publicação, o prazo de vacatio legis recomeça. Então, vamos imaginar. Era uma lei com prazo de vacatio legis de 10 dias. No 5º, percebeu o erro. Corrigiu, republicou. Estava no 5º. 5 dias depois ela ia entrar em vigência. Vai entrar? Não, porque o prazo recomeça. Então, dali agora, você vai contar mais 10 dias. Tá? É assim que funciona, justamente porque a lei não tinha ainda entrado em vigência. Só que aí, olhem o parágrafo 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, olhem a diferença. Se você quer corrigir a lei dentro do período da vacatio legis, você pode corrigir, republicar e o prazo recomeça. Agora, se a lei já acabou o prazo de vacatio legis e ela entrou em vigência, e só se percebe esse erro depois que ela está em vigência, tem como? Corrigir, republicar e recomeçar? Não. Aí vai ter que fazer uma lei nova. Uma lei novinha, inteirinha, só para corrigir a lei anterior. Tá? Então, isso é muito importante, porque é bem diferente. Tá certo? Lembrando que isso se aplica para correção. Porque se o objetivo é mudar o teor da lei, mudar o conteúdo, mudar o assunto, aí, de qualquer jeito, vai ter que fazer uma lei nova. Porque aí aquele novo assunto tem que ser submetido ao poder legislativo, que é o poder que faz lei. Né? Então, seria muito fácil simplesmente mudar o teor, republicar e recomeçar. E aí seria uma forma de burlar a própria atividade do poder legislativo. Tá? Então, essa regra só se aplica para corrigir. Se for para mudar o texto, o conteúdo, o teor, aí tem que fazer lei nova de qualquer forma. Até aqui, alguma pergunta? Denilson, exatamente o que eu ia perguntar. Ok. Joia. Só que aí vem a questão da cessação da vigência. E quando que essa norma morre, termina, extingue? Quando ela é
revogada. Então, aqui nós vamos ter a revogação da lei. A revogação é a extinção da lei. Essa revogação, primeira coisa, ela pode ser total, quando a lei inteira é extinta. Ela pode ser parcial, quando apenas uma parte dela é extinta. Um artigo, um parágrafo, um capítulo, uma seção, né? Ou seja, parte da lei continua valendo, parte é revogada. Aqui tomem cuidado, porque essas revogações têm nomes técnicos próprios. A revogação total é chamada de ab-rogação. Vou escrever aqui para vocês, ó. Ab-rogação. Ab-rogação é a revogação total. Ou derrogação, se for uma revogação parcial. Tá? Então, aqui não tem muito mistério. Essa revogação, ela ainda pode ser de dois tipos, que é a chamada revogação expressa e revogação tácita. Revogação expressa. Expresso é porque vem declarado. Expresso é aquilo que vem indicado por escrito. Ou seja, o legislador vai falar que com a vigência daquela nova norma, qual a norma anterior que ele está revogando. Então, a revogação expressa é uma maravilha para nós, porque o legislador diz o que é que ele quer extinguir. Fica muito mais fácil para o operador do direito. Só que a gente tem que ter cuidado, porque nem sempre o legislador diz o que ele está revogando. E aí é onde entra a revogação tácita. A revogação tácita ocorre por incompatibilidade entre a lei nova e a lei antiga. Então, vamos imaginar, gente. A lei nova diz que o uniforme escolar tem que ser azul. A lei antiga falava que o uniforme escolar tinha que ser vermelho. É incompatível? É. Porque uma falava que tinha que ser vermelho, a outra fala que tem que ser azul. É incompatível. Se essa lei azul nova não falar expressamente que ela revogou a lei antiga do uniforme vermelho, pergunto, ela está revogada? Está, porque houve a revogação tácita, que é aquela que não vem determinada por escrito. E aí você chega a essa conclusão porque você faz um processo de comparação entre a lei nova e a lei velha. E nesse processo você avalia se existe uma incompatibilidade. Existindo a incompatibilidade, ocorre a revogação chamada de tácita. E isso está lá no artigo 2º da LINDB, que determina: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Revogação expressa. Quando seja com ela incompatível. Revogação tácita. Ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Revogação tácita. Tá? Então, gente, cuidado com esses dois tipos de revogações. Até aqui, alguma pergunta? Mais um assunto importantíssimo da LINDB
é a chamada repristinação. Vou escrever para vocês aqui, ó. Repristinação. A repristinação, ela tá lá no parágrafo 3º do artigo 2º da LINDB, que diz assim: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência. Gente, aqui nós temos lei revogada e lei revogadora. Imaginem comigo, você tem aqui lei 1, que foi revogada pela lei 2. Então, a lei 1 é revogada, lei 2, revogadora. Se essa lei 2 revogadora perde a vigência, a lei 1 volta a valer? O que a LINDB está dizendo? Não, ela não volta a valer. Por quê? Porque ela já foi revogada. E se ela já foi revogada, ela não pode simplesmente ressuscitar. Seria uma ressurreição de uma lei morta. Tá? Então, a repristinação, ela é, em regra, proibida. Até mesmo porque isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Só que a própria LINDB colocou lá, salvo disposição em contrário. E o que esse salvo disposição em contrário determina? Que a repristinação vai ser permitida se ela vier expressa. Porque se ela vier expressa, o legislador está nos dizendo que ele quer que a lei antiga volte. E se ele está dizendo isso, aí não haverá insegurança jurídica. Tá? Então, isso que é a repristinação. Resumindo, a repristinação é, em regra, proibida, porque ela traz insegurança jurídica. Mas ela é permitida se ela vier expressa, porque aí ela não pega ninguém de surpresa. E aí ela não causa insegurança jurídica. Até aqui, alguma dúvida? Deixa eu ver. As mensagens não estão indo para todos. Acho que está só para uma pessoa ver. Vocês não estão me vendo, gente? Eu vou liberar para vocês falarem. E aí? Todo mundo está travando. Tá dando para que quiser. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Tá travando, Paulo. Tá travando? Tá. Mas vocês conseguiram me ouvir, pelo menos a maior parte? Sim. Sim, depois da direita. As mensagens, professora, que você mandou, da forma que escreve, Sim. não apareceu, tá certo. Para mim apareceu. Olhem só. De novo, a nossa reunião vai cair aqui, tá? Já tá dando os 40 minutos. Então, vou criar outra, da mesma forma. Tá? Me esperem aqui um pouquinho. Vou mandar para o Jorge. Eu não tô vendo o Jorge aqui, mas ele tá aqui, né, Jorge? Eu não sei se o Jorge está aqui, gente, mas eu vou mandar no WhatsApp dele, ele manda para você. E aí a gente cria mais uma reunião que aí a gente conversa até para ver se ficou alguma dúvida. Ok? Então até já já. Me aguardem aqui.